Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer hoje um complemento do nosso encontro. Como alguns já sabem, todas as quartas-feiras nós temos um encontro, é a Expedição Tevã. Nós nos reunimos para nós nos alimentarmos da Palavra de Deus. Irmãos, a Palavra de Deus, ela é o alimento espiritual, ela é o que nos mantém de pé. Então todo o corpo físico ele vai ficar de pé a partir do alimento, os nutrientes que nós comemos, os grãos, trigo, nos deixa de pé. Então espiritualmente o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. Então a expedição Tevã é quando nós nos movimentamos para estar entrando nas casas, sentando à mesa, e nós ali temos comunhão com os irmãos a partir do alimento. Deus vai nos dando a direção, e ontem não foi diferente. Nós tivemos um encontro ontem que Deus nos deu a graça de ter a presença dEle entre nós e também de nos dar o alimento necessário para que pudéssemos estar de pé. E ontem, irmãos, nós tivemos assim uma conversa, nós tivemos da parte de Deus uma informação, um entendimento que construiu dentro de nós uma sabedoria. Então Deus, ele nos traz como modelo, nós falamos ontem sobre a ordem da estrutura familiar baseado no que Deus estabeleceu na palavra. Então quando nós iniciamos a conversa dizendo o seguinte, e eu quero trazer um complemento, quando Deus vai criar o jardim, o Éden, e vai colocar o homem e a mulher lá dentro, a Bíblia vai dizer que Deus, ele visitava Adão todas as tardes. Então Deus, ele alimentava Adão, e Adão, ele trazia o alimento para a mulher. Então ali nós vamos ver uma ordem e a gente vai ver uma função, as coisas funcionarem. Deus alimentando o homem e o homem alimentando a mulher. Então quando acontece uma disfunção nessa ordem, a disfunção é quando não há mais o funcionamento. Então a gente vai ver a mulher se alimentando da serpente, porque antes era o homem que se alimentava de Deus e o homem dava o alimento à mulher. Então a gente vai ver uma disfunção, a gente vai ver a mulher agora se alimentando da serpente e vai dar o alimento para o homem. Então a ordem está invertida. Então ontem a gente tratou desse assunto, a ordem estabelecida por Deus na palavra para que montasse uma estrutura familiar. Então, quando o homem tem uma disfunção nessa ordem, Adão e Eva, eles caem e eles perdem o ambiente que conviviam com Deus. Então, eles agora vão ser expulsos do jardim. Com a queda, o homem tem uma ruptura. O homem ele já não vai mais ter o acesso com Deus que tinha antes. Tanto é que quando Deus pergunta, Adão, aonde está? A tradução original é Adão, para onde caíste? Ou seja, em santidade Adão tinha um nível de convivência com Deus. Quando Adão peca, ele cai desse nível de santidade, ele cai desse nível de convivência com Deus, e Deus vai procurar Adão e ele fala, Adão, aonde é que você está? Então Adão e Eva vão ser expulsos do paraíso por suas próprias escolhas, decidiram viver uma vida por suas próprias vontades, comeram do fruto, agora perde o ambiente com Deus. Aí lá na frente Deus vai estabelecer as alianças, Deus vai fazer uma promessa, Gênesis 3,15, nasce Jesus, a promessa é em Gênesis 3,15, que nasceria um homem do ventre de Eva que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus vem, Jesus nasce. Então Jesus vai ser o Cordeiro de Deus. Então Paulo ele vai trazer uma atualização da ordem estabelecida por Deus na estrutura familiar. Que atualização é essa? 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer assim, em sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim, versículo 3. Mas eu quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça da mulher. Algumas coisas ainda estão estabelecidas, mas o que tem de novo aqui agora, nessa atualização,
é que antes era Deus que alimentava o homem e o homem alimentava a mulher, agora é Cristo que é o cabeça do homem. Agora é Cristo que alimenta o homem. Por quê? Porque Cristo é o que vai fazer a ligação, Cristo é o que vai fazer a ponte, que vai religar o homem a Deus. Então todo homem ele vai se conectar com Deus agora a partir de Cristo Jesus. É Cristo que vai dar o alimento para o homem, porque Cristo ele traz o nutrimento, a nutrição de Deus. Então esse é o complemento que eu gostaria muito de trazer hoje, que foi dito ontem, mas que por algum tempo nós não tivemos essa capacidade de concluir, o tempo foi curto. Então esse eu queria trazer o complemento. Que Cristo hoje é o cabeça do homem, é Ele quem traz o alimento, é Ele que nos dá o acesso a Deus para que possamos extrair o alimento e manter a ordem da estrutura familiar estabelecida por Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na vida e no coração de cada um. Irmãos, antes de encerrar esse vídeo, agora que eu lembrei, deixa eu trazer aqui um versículo antes de encerrar esse vídeo. Gênesis, no capítulo 2, versículo 21, vai dizer assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Eu sei que eu já estava encerrando o vídeo, mas agora me veio na memória e a gente tem que fazer aquilo que Deus ele está nos orientando a fazer. Gênesis, no capítulo 2, versículo 21, vai dizer que Deus tinha uma obra para concluir. E essa obra, ela era a criação da mulher. E a criação da mulher, ela veio a partir de uma substância, de um material que estava dentro do homem. Então, quando Deus queria concluir uma obra, Ele fez Adão cair num sono profundo. Quando Deus tem algo dentro do homem, dentro de nós para fazer a obra e nós resistimos e não damos, Ele não fica batendo na porta: ei, Adão, me dá uma costelinha aí para fazer a obra. Não, Deus derrubou Adão num sono profundo e arrancou dele a costela. Para quê? Para concluir a obra. E quando Deus conclui essa obra, Ele vai colocar não mais a costela, Ele não vai devolver aquilo. Por quê? Porque aquilo que Ele tirou de Adão, Ele concluiu a obra, mas Deus vai colocar outra coisa no lugar. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele trouxe de volta, não a costela, mas Ele colocou a carne no lugar da costela. Ou seja, não há relatos que Adão sentia falta da costela. Por quê? Porque aquilo que Deus tira da sua vida para concluir a obra, você não sente falta. O que Deus traz no lugar, você fica satisfeito, você fica contente. Então, irmãos, o grande segredo é você não resistir o que tem dentro de você, que Deus colocou para concluir a obra. Não espere Deus te derrubar, fazer você cair num sono profundo. Dê a Deus o que está dentro de você para que Ele venha concluir a obra. E o que Deus tirar de você para fazer a obra, Ele vai colocar algo no lugar onde você não vai sentir falta. Você vai viver uma vida de contentamento. Irmãos, quando eu vejo algumas varoas reclamando que elas estão fazendo tudo em sua casa e o varão está quieto, eu queria também trazer um complemento dessa palavra, porque quando Deus estava criando, formando, construindo algo que era a mulher, o homem ficou quieto. Então o que eu quero concluir no final desse vídeo? Que quando Deus quis concluir uma obra, Ele derrubou o homem para que tirasse de dentro dele, para que a obra fosse concluída. Mas quando Ele estava fazendo a obra, que era a construção na mulher, na varoa, o homem estava quieto. Ou seja, quando a varoa está reclamando muito, que ela está agindo muitas coisas e o homem não está fazendo nada, significa que Deus está concluindo a obra em você, varoa. Porque quando Deus concluiu a obra na varoa, o homem ficou adormecido. Então aproveita esse momento em que Deus está te dando força e capacidade para agir e não reclame. Só tenha o entendimento, a experiência com Deus de que quando Deus construiu a obra na mulher, o homem estava adormecido.
Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar conosco. Uma bela manhã agora e o início de tarde, e esteja conosco a presença de Deus. Amém? Deus abençoe.